Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês aqui um modelo, né, de fazer desenhos de arquiteturas de sistemas usando texto, ok? E aí no título do vídeo vocês podem ver aí C4 mais Plant UML, a arte de desenhar arquitetura de sistemas usando texto, ok? Então a ideia é a gente estar trabalhando com o C4 e o Plant UML e eu vou estar detalhando tudo isso para vocês um pouquinho mais para frente, ok? Beleza, vamos lá. Começamos aqui. Então, qual o problema? Se você pedir para 5 desenvolvedores construir uma comunicação de arquitetura de um software, né, para que ele possa utilizar diagramas, provavelmente cada desenvolvedor ele vai utilizar um padrão diferente, ele vai utilizar notações, cores e estilos diferentes, né? Então, cada desenvolvedor ele vai ter uma visão, vai montar de uma forma diferente, né, esses diagramas. E isso não é tão interessante, né, por questões de padronização, né? Então, uma anotação, uma arquitetura, né, pode estar diferente da outra, né? Então, por exemplo, um sistema pode ser representado por um círculo, ou por um quadrado, ou por um triângulo e assim sucessivamente. E aí, a ideia de se utilizar o C4 é para resolver esse problema, né, de padronização dessas ferramentas. E aí, o problema, como você pode ver, a gente pediu para o primeiro desenvolvedor fazer, né, o diagrama da aplicação e você pode visualizar aí o resultado, né? Então, ele aqui utilizou, né, aqui um vermelho para especificar o relacionamento, né? E que outro relacionamento que já foi o verde, não tem uma especificação. Aqui ele já está dizendo aqui na config que utilizou um ORM, né? Então fica muito, não fica tão interessante de se utilizar, né, essa padronização. Aqui é um outro exemplo, né? Então um outro exemplo de um sistema utilizando que é a especificação dos usuários, né? Então não existe uma padronização se você realizar é, se você pedir, né, e não especificar o que você quer utilizar. Então, baseado nisso, né, o Simon, que é um engenheiro de software, arquiteto também, né, ele desenvolveu, né, uma extensão, né, poderíamos dizer, uma notação da UML. Né, e aí a gente chama modelo C4. O modelo C4 ele foi criado como uma forma de ajudar as equipes de desenvolvimento de software a descrever e comunicar a arquitetura de software, né, de uma forma relativamente padronizada, né, e de fácil entendimento. Aqui a gente tem uma visão geral de como é que funciona o C4, ok? Então aí, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem o primeiro level ou nível, né, que é o contexto. Então a gente tem uma especificação geral, uma visão geral de qual o contexto daquela aplicação, daquela arquitetura. No nível mais abaixo, se a gente der um zoom, né, a gente consegue visualizar os containers, que é uma outra abstração que é utilizado dentro do modelo C4, e aí a gente vai explicar isso aí, a questão dos containers, componentes e o code um pouquinho mais para frente. Mas aí ele é basicamente, se você abrir, por exemplo, o Google Maps você pode ter uma visão geral do planeta e você pode ir no país, depois você pode ir no estado, depois você pode ir na cidade e você pode ir na rua, né? Então existem várias camadas, vários níveis que você pode dando zoom e visualizar detalhadamente baseado na sua necessidade. E o modelo C4, né, que é um modelo de visualização para arquitetura de software, ele tenta resolver esse problema de visualização baseado em algumas abstrações. Algumas abstrações que são utilizadas dentro do modelo C4, a primeira que a gente pode visualizar, né, é o Software System, que é o sistema de software. A segunda abstração que podemos visualizar é o container. E aí esse container ele pode ser representado, né, por um web app, né, por um aplicativo, por um servidor web, por um CLI, por um microserviço, por um banco de dados, por um sistema de arquivos. Enfim, o container ele tenta abranger, né, todas essas abstrações a nível de ferramentas, ok? A gente tem o nosso componente, né? E aí, se a gente for parar para pensar o componente, ele vai estar dentro do container, né? Qual a distribuição desses componentes
dentro desse container. E dentro desse componente a gente tem aqui o code, né, que a gente pode chamar o nível mais baixo de abstração que a gente pode realizar esse desenho. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui das abstrações também, tá? Aqui a gente falou um pouquinho do software system, container, componente, code, e aqui a abstração, né, que a primeira é a person, né, uma pessoa representa um dos usuários humanos do seu sistema de software, por exemplo, atores, funções, personas e etc. Essa é a primeira abstração. A gente tem o outro que a gente já fez a visualização também, que é o de mais alto nível abstração, né, que ele vai descrever o que realmente aquele software agrega valor para o usuário final, sendo ele humano ou não, porque esse software final ele pode ser utilizado por um outro software, isso é extremamente normal, né? E a gente tem um componente, e aí essa própria abstração de componente, ele está especificando, né? É um termo extremamente sobrecarregado na indústria de desenvolvimento de software, mas nesse contexto, o componente é um agrupamento de funcionalidades relacionadas, encapsuladas, por trás de uma interface bem definida, né? Então, o componente de autenticação, né? Componente de gerenciamento de usuário, componente de ACL, né? Componente de envios de e-mail da aplicação. Então, tudo isso também pode ser encaixado dentro de componentes, tá? E aqui a gente tem a hierarquia de abstrações, né? Aqui o nível 1, a gente tem um contexto, como foi apresentado anteriormente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o contexto, né? E aqui a gente tem uma persona, né? Que é uma abstração também. O usuário ele pode visualizar né, sua conta, né? E fazer pagamentos usando o Internet Bank, tá? O Internet Bank, por sua vez, que é um software system, um sistema também, né? Ele pode se integrar, né? E nesse caso que ele está se integrando com outras ferramentas, com outros software system, outros sistemas, né? Como por exemplo o mainframe banking, né? E aqui ele também está se integrando com outro sistema externo, que no caso é o e-mail system, né? Por exemplo, e-mail de envio da Microsoft ou Gmail e etc. E aí esse sistema externo envia essa mensagem para o usuário que está acessando a aplicação, tá? Então isso aqui basicamente é o nível 1, né, o contexto, você tem uma visão geral. E se eu clicar, né, aqui no Internet Bank, ele vai abrir o nível 2. E o nível 2 ele tem mais abstração. É como se a gente estivesse realmente utilizando o Google Maps. A gente consegue ter uma visualização geral e descendo os níveis, né, e tendo mais detalhes da implementação daquele software por si, tá? Então aqui a gente tem o usuário, né? Então dentro do Internet Bank, o que o usuário faz? O usuário ele pode acessar o Internet Bank de diversas maneiras, né? A primeira maneira é utilizando via o protocolo HTTPS a página do banco, né? Uma aplicação, e aí essa aplicação aqui ela é um container, tá? Esse container ele foi escrito utilizando Java e o framework Spring MVC, tá bom? E aqui é a especificação desse container, né? Ele acessa, o próprio usuário também do banco, tá? Ele pode acessar um single page application, né? Também utilizando JavaScript e Angular, tá? Ele também pode acessar um app, um aplicativo. E perceba bem que existe a comunicação entre esses containers também, né? Então, por exemplo, a aplicação web que é escrita em Java, né? Ele pode entregar alguns, né, usuários, né, customer clientes para a single page application, né? E aí a gente tem também essas integrações aqui, como você pode ver, né, fazendo, por exemplo, a single page application, ela vai fazer uma requisição, tá, para a nossa API. Ele vai fazer uma requisição também, que é o mobile app, vai fazer uma requisição aqui para a nossa API. E aí a nossa API, que é um outro container também escrito em Java e Spring MVC, tá? E aqui ele especifica aqui o protocolo que é utilizado, JSON HTTPS, né, ou REST, como queira chamar. E aqui aqui ele está especificando que ele está escrevendo, né, a API de container ele está escrevendo, tá, e lendo dados do banco de dados, que aqui é um Oracle, né, nesse exemplo aqui. E esse Oracle aqui é a especificação do que ele faz, né? Ele armazena e registra, né, as informações de hash, autenticação, credenciais, log de acesso e etc. Né? E aqui é o protocolo que está sendo utilizado, que é o JDBC, né, que é o Java Database Java, Database. JDBC escreveu o quê? Não me recordo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
JDBC. A JDBC tá aqui, ó, Java Database Connect, né, uma abstração de banco de dados, né? É isso. E aqui a nossa API, application aqui, tá? Desse exemplo aqui do banco, eles comunicam com outros serviços externos, né? Como ele está representado também aqui na imagem anterior. Ele se comunica com outros sistemas internos, né? Como mainframe e etc. Mas aqui a gente consegue ter uma visão mais geral, tá bom? Vou passar mais um pouquinho e aqui as abstrações a nível de componentes, né? Então, por exemplo, aqui o Mobile App, ele tem alguns componentes. Quais são os componentes que ele se integra? Né? Ele se integra aqui com os componentes um pouquinho mais detalhados. Né? Por exemplo, aqui na nossa API Application, a gente tem um componente de autenticação. Né? A gente tem aqui um outro componente de resetar senha, um outro componente de gerenciar o controlador da conta, um outro componente de envio de e-mail, um outro componente de security componente. Né? Então, perceba bem que esses componentes comunicam entre si e os nossos containers usam, né, fazem chamadas via API utilizando esses componentes, tá bom? E, consequentemente, esses componentes podem se conectar também, utilizar recursos de outros containers, né, como está especificado aqui dentro dessa imagem. E mais baixo nível ainda, né, a gente tem por último o nível 4, que é a abstração a nível de diagramas de classe, né, o mais baixo nível. Né? Então, qual é a associação da classe A com a classe X, né? Qual o tipo de dado que é integrado entre essas classes, né? Qual o objeto que é utilizado e assim sucessivamente. Isso aqui basicamente é um ML, né? Então, tem uns métodos que é chamado, qual a integração, né? o que é uso, o que é criado, qual o tipo de conversão, o que é lançado e etc. Tudo isso através do nível de hierarquia de abstrações, nível 4, que é o código, né? E aí a gente tem algumas anotações também, né, de representatividade que a gente vai estar utilizando. Né? Então, a gente tem essa abstração aqui maior, que é o software system. Né? E dentro desse software system, a gente pode ter os containers, database, container mobile app, container web browser, a persona, né, que vai estar utilizando, sistemas externos, certo? E a relação desses containers, né, dessas notações internamente. E aí, gente, o que acontece? É muito legal essa forma aqui como eu apresentei para vocês. Aí você pode estar trabalhando com o C4 de diversas maneiras, ok? A primeira maneira, né, é você utilizar ferramentas já prontas para esse tipo de acompanhamento. No próprio site do C4, ele especifica alguns softwares que fazem esse gerenciamento. Tá? Entretanto, nessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, a gente vai utilizar o Plant UML, tá? Que é para a gente poder gerar esses gráficos de forma mais rápida, na minha visão, ok? Então, gente, o que é o Plant UML? Em poucas palavras, é um componente que permite criar diagramas em forma de texto. Então, resumindo, você escreve um texto e desse texto ele automaticamente converte aquele texto para um diagrama. Né? Então, o Plant UML ele é baseado, né, obviamente, dentro do ML, né, que é uma linguagem, né, universal, e essa linguagem universal você consegue criar vários tipos de diagramas, né, tanto diagramas do ML como diagramas externos também, eu vou apresentar um pouquinho mais para frente. Então, o que acontece aqui? No PlantML, a gente consegue desenhar um diagrama de sequência. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente inicio um StartUML, finalizo esse StartUML, e dentro desse escopo, eu especifico quais são, né, os atores. Né? Então, a gente pode botar aqui Alice e Bob. Esse exemplo aqui, gente, eu peguei do site do PlantUML, tá bom? Então, Alice, certo? Vai fazer uma requisição, né, para o Bob, nesse exemplo. E qual é o tipo de requisição? Authentication Request. Tá? E aí o Bob responde para a Alice Authentication Response. Então pode ver aqui que ao rodar apenas esse código aqui, ele automaticamente já converte esse texto, tá, para esse diagrama.
né? E aí, novamente, aqui a gente tem embaixo, ali se faz uma outra requisição, né? Pode ver que essa requisição que ele é formado aqui por um traço, né? E um sinal de maior, bob, dois pontos, e qual tipo de requisição que você está fazendo, né? E aqui a gente tem o inverso, né? Então, perceba bem que aqui a gente tem esse diagrama de sequência apenas utilizando o texto, ok? Aqui a gente também tem um bem interessante, que é o diagrama que não pertence ao UML, mas é possível fazer utilizando o Plant UML, tá certo? Tudo isso que eu estou falando está sendo especificado lá dentro do site do Plant UML de uma maneira bem simples de entender. Então, basicamente, para a gente montar esse mapa mental aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode iniciar Start Mind Mental, Mind Mental, End Mind Map, na verdade, né? E aqui a gente começa Debian, Ubuntu, né? E a gente vai utilizando essa sintaxe, né, para poder utilizar, fazer esse acompanhamento, tá bom? Esse é um dos diagramas que é possível utilizar dentro também do PlantUML, né? E também, como a gente estava trabalhando mais especificamente utilizando, né, especificando mais um pouco sobre o C4, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai integrar o C4, né, que é toda aquela modelo aqui de abstração, né, que a gente consegue ter uma visão geral, né, de uma arquitetura de software, né, a nível de contexto, a nível de sistemas, a nível de container, a nível de mais baixo nível ainda e a nível de código, né? Então são várias abstrações que a gente pode utilizar, tá bom? E a gente vai utilizar nesse momento o PlantUML mais o C4, tá bom? Ok? E aqui é um modelo, né? O próprio C4 PlantUML a gente tem essa especificação lá dentro do GitHub. Então você consegue acessar o GitHub e ter. Vou até abrir aqui, ó. Vou botar aqui no Google C4 PlantUML. É o primeiro que aparece aqui no GitHub, né? Então ele mostra toda a especificação de como é que você vai fazer para poder executar. Então, através de texto, você vai escrever, né, o C4, né? E ele vai gerar o C4 para você em forma de imagem, tá bom? Então aqui é bem simples, ó. Você pode utilizar o Java para fazer o processo de criação, né? Mas no nosso caso aqui, a gente vai utilizar o Visual Studio Code para mostrar, tá bom? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu criar um projeto aqui dentro deixa eu criar um novo. Tá? Cadê? Deixa eu criar um projeto aqui bem rapidinho, gente. Eu vou aqui documentos, projetos, eu vou aqui, ó, nova pasta, vou chamar aqui de C4, tá bom? Eu vou entrar aqui dentro de C4, tá? E vou abrir aqui o terminal e vou digitar aqui code. Ponto. Ele vai abrir o nosso Visual Studio Code, ok? Para que a gente possa estar trabalhando com o C4 mais o PlantUML, tá bom? A gente vai precisar instalar um cara que se chama o... Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu me recordo aqui. Eu tenho aqui no meu repositório, só um momento. Repositório, trabalho. Tá bem? Que a gente vai ter que trabalhar fazer essa instalação aqui, ó, que é o GraphViz. É isso? Então a gente faz a instalação dele, né? Se você está utilizando o Ubuntu, o Linux, né? Você pode fazer essa instalação. Né? Se você está utilizando o Windows, né? Ou o macOS, na própria documentação lá do PlantUML, ele especifica como você faz essa utilizar, tá bom? Eu vou voltar aqui e eu vou mostrar um exemplo aqui de como ele está funcionando aqui C4 mais PlantUML, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo e eu vou criar um arquivo que eu vou chamar aqui de primeiro traço diagrama ponto PlantUML. Você pode utilizar outras extensões, tá bom? Mas eu gosto de utilizar esse PlantUML porque ele fica bem mais explícito, tá certo? E o que é que a gente vai fazer aqui? É muito simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, a gente vai, na verdade, a gente vai fazer uma cópia desse exemplo aqui, tá bom? Então a gente tem uma person, né, uma pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer desse exemplo aqui, ó, que fica mais legal, tá bom? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um administrador que ele usa via HTTPS um sistema, tá? Que o sistema
sistema simples, tá? E esse sistema simples ele tem um container. Qual o container que ele tem aqui? É um C Sharp rodando aqui, né, um ASP.NET Core 2.1 MVC, tá? Model View Controller. E aqui é a especificação, né? Permite usuários comparar múltiplos Twitter timeline. E aqui, né, a gente tem um outro sistema também do Twitter, tá bom? Então a gente vai fazer esse relacionamento aqui. Na verdade já está até o exemplo aqui. Eu posso aqui dar um Ctrl C, tá? Posso vir aqui do Ctrl V e salvar. Tá? É lógico que isso aqui a gente pode alterar. E aí eu falei para vocês que a gente precisa de uma extensão aqui dentro do Visual Studio Code que se chama Plant.uml. Então a gente pode vir aqui nas configurações, settings, extensions, e aqui a gente pode digitar Plant.uml, tá bom? Então ele aqui, no meu caso aqui, ele já está instalado aqui, tá bom? Então a gente vem aqui em install e ele faz essa instalação pra gente, ele automaticamente já reconhece isso aqui pra gente. Então o que, é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui com o botão direito. Na verdade, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entender, tá? Então, a primeira abstração que a gente tem aqui é a person, é a pessoa, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que person, né, na verdade, vai ser um admin, tá? E aqui ele vai ser um retorno e vai se chamar administrador, no caso é a label. Aqui eu tô criando aqui um system boundary, na verdade, no exemplo, né, que eu copiei aqui, boundary, que ele vai se chamar C1, tá? Então, aqui, sample system. E dentro desse system aqui, a gente vai ter um container. Qual o container que a gente vai ter? A gente vai ter um web app, né, a gente vai chamar esse container de web app. E aqui é a label, web application, ok? E aqui é as tecnologias que são utilizadas e a descrição desse container, tá bom? Aqui a gente está criando um outro sistema, tá? Criando um sistema. E esse sistema aqui é o Twitter, tá? Que eu estou chamando de Twitter. E aqui é uma descrição do Twitter. Aqui, e aí a gente pode ver, nesse exemplo aqui, existe um relacionamento. O administrador, ele acessa o Web Application Container, tá? E a Web Application Container acessa o sistema do Twitter. Então aqui existe, ó, através desse método aqui, hell, a gente passa o quê? A gente passa o admin, aqui o admin, ó, na linha 4, né? O que o admin da linha 4 vai acessar? Ele vai acessar o Web App, que está aqui dentro da linha 6. Né, que é a nossa Web Application. E aí ele vai usar através do protocolo HTTPS, como está especificado aqui. Né. A gente tem um outro relacionamento também, né, que é o nosso Web App, que está dentro do container, que é um container, na verdade, que está dentro do nosso Sample System. Tá? E ele vai acessar o quê? Ele vai acessar o Twitter, que é um outro sistema. Né. O que ele vai fazer? Get Twitter. Né, e qual o protocolo que vai ser utilizado. Se eu clicar aqui com o botão direito e ver aqui Preview Current Diagram, o nosso Visual Studio Code, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo isso aqui e ele vai converter, tá, para essa imagem aqui, tá bom? A gente pode clicar com o botão direito, a gente pode exportar, tá? A gente pode exportar para PNG, SVG, PDF e assim sucessivamente, tá? Vamos fazer um teste? Vamos mudar isso aqui. Então eu vou chamar isso aqui de usuário, tá? Vamos mudar só pra gente verificar como é que faz essa alteração, tá? Então vamos chamar aqui meu sistema, tá? Sistema web. Ele não está sendo escrito utilizando C Sharp. Ele está sendo escrito utilizando Java, só Java, tá? E aqui a gente vai mudar, né? Então, o que ele vai fazer? Permite usuários acessar dados do Twitter. Ok? E aí, gente, bem aqui, a gente já tem Twitter, a gente não precisa alterar, tá? A gente pode até botar aqui, ó, usa, né? Que retorna. Tá? Então, se a gente vir aqui, Preview Current Diagram, a gente consegue verificar que aqui a gente tem uma person, usuário, né, que usa, né, via HTTPS, o meu sistema, tá? E esse sistema é um container usando Java, né? Aqui é a descrição, permite o usuário acessar dados do Twitter, né? E ele vai retornar, né, todos os tweets
do Twitter, nesse exemplo aqui, tá? E aí a gente consegue também fazer o processo de exportação. Deixa eu exportar aqui para PNG. Quando a gente exporta para PNG, né, ele gera aqui um out, tá? E esse out aqui, o que ele faz? Ele gera aqui um arquivo chamado basic sample, né? Mas por que ele gera esse arquivo aqui com esse nome? Porque dentro do nosso documento aqui, ó, a gente criou chamando basic, né? Então eu vou chamar aqui exemplo minha aplicação, ok? Então vou vir aqui, vou excluir essa pasta, delete, e vou gerar private current, ver se deu algum exemplo. Vou gerar um PNG novamente, beleza? Ele gerou o PNG, primeiro diagrama, né, que é o nome do nosso arquivo. Qual o diagrama que ele gerou? Esse diagrama foi o exemplo minha aplicação. E se a gente visualizar, tem ele aqui em PNG. Beleza? Bom, gente, é isso. Tem muita coisa legal aqui para você utilizar o C4, tá? A ideia em si é você conseguir padronizar, né, toda essa questão de, de nomenclaturas, né, de cores, né, de ícones, legendas, né? E eu acho que o mais interessante também é você conseguir realizar o acompanhamento no aspecto de você consegue versionar as mudanças, né, de diversos serviços, né? Então, o sistema X com o sistema Y ele deixou de se comunicar na data Y, porque foi quando eu fiz aquele commit, quando eu fiz aquela alteração. Então a gente consegue fazer o processo de versionamento, né, dessa arquitetura. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que o vídeo ficou um pouquinho longo. Deixa eu ver quanto tempo. 26 minutos, certo? Mas é isso. E espero que vocês tenham gostado novamente. Abraço, deixa o like, valeu e tamo junto.